Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, temos louvado a Deus mais uma vez e o Senhor tem o controle da situação. Está conosco ainda a irmã Adriana Cristine, a irmã Edna Rosa e também a Liana, minha irmã, lá em Passagem Franca. Deus abençoe a todos poderosamente. Queridos irmãos, queremos meditar um pouco ainda na palavra de Deus com você. No texto em que nós lemos, iremos continuar a nossa reflexão, aonde nós iniciamos no culto passado, aonde estávamos falando sobre as características do pastor Jesus e de uma ovelha de Cristo, aonde nós percebemos a presença de Jesus no meio do seu povo, abençoando, protegendo e guardando. O texto que nós lemos, encontrado em João capítulo 10, é o texto base para a nossa meditação, da onde nós extraímos tais características e aprendemos que o bom pastor, o pastor das ovelhas, Jesus de Nazaré, ele guarda o seu rebanho, ele guarda os seus. Nós meditamos na ministração passada sobre algumas características de Jesus como o bom pastor e dissemos que as várias características que citamos, dizemos que ele é a verdade. É por isso que a igreja precisa se fundamentar na verdade, viver pela verdade, é a verdade que liberta, e nós sabemos que a verdade é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Falamos também no versículo 2 que uma outra característica do pastor Jesus é que ele tem livre acesso às ovelhas, ele tem liberdade para entrar na sua casa, para fazer morada, para fazer contigo, criar um relacionamento, criar uma intimidade pessoal entre o pastor Jesus e a sua ovelha. Ele tem esta liberdade. Dizemos no versículo de número 3 que uma outra característica do pastor Jesus para a minha vida e para a sua vida, para que entendamos quão grande operação ele tem para conosco, é que ele fala com as suas ovelhas, não é? Então, Cristo, como bom pastor, como pastor por excelência, ele tem contato conosco. Ou seja, você não está só neste mundo, você não foi largado neste mundo, você não foi deixado ao léu, à sorte deste mundo, pelo seu pastor por excelência. Jesus, ele fala com você, ele lhe ouve, ele lhe entende, ele lhe conhece. A outra característica que nós frisamos no culto passado foi que ele, como pastor por excelência, ele conhece as suas ovelhas individualmente. Falamos que era uma característica dos pastores orientais dar nome à sua igreja para individualizar. E o que é isso? Eu falei que Jesus, ele nos conhece individualmente, sabe cada um de nós, sabe o nosso nome, sabe o nosso RG, sabe o nosso CPF, ele conhece a sua história individualmente, ele não conhece você como uma coletividade, não, ele conhece você como um organismo vivo, uma pessoa que precisa de Deus, uma pessoa que precisa estar nos caminhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E isto, meus amados irmãos, foi o que nós estudamos até o culto passado.
E agora nós iremos meditar em algumas outras características, louvado seja o Senhor, do pastor Jesus. Vamos ler novamente o texto. Diz assim: na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome as suas ovelhas. E a última parte desse versículo de número 13 diz: e as traz para fora. A outra característica, meus amados irmãos, do bom pastor, do pastor Jesus por excelência, que nós extraímos deste texto, é que ele dirige, direciona, guia as suas ovelhas. Louvado seja o Senhor. Você se sente guiado por Deus? Você se sente dirigido pelo Senhor? Eu quero lhe dizer que Deus, Ele direciona todas as etapas da nossa vida. Ele nos guia por vários caminhos. E quando a Bíblia vai dizer que Ele nos guia, ela vai dizer que Ele tem autonomia para mandarmos irmos e para mandarmos voltarmos. Quando nós lemos a história de Abraão e a sua chamada, lá em Gênesis capítulo 12, você vai ver Deus dizendo: olha, Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Louvado seja o Senhor para todo sempre. E você percebe que Abraão sai, não como que não tinha um destino, não como que não tinha para onde ir, mas ele vai guiado por Deus para a terra prometida. Louvado seja o Senhor. Então, a outra característica do pastor Jesus é que ele guia você, é que ele lhe direciona, é que ele manda aonde você deve ir. Louvado seja o Senhor para todos sempre. E nós encontramos, meus amados irmãos, esta história, ou seja, esta confirmação, quando nós lemos Atos capítulo 16, versículos 6 a 10, quando Paulo, dirigido por Deus, direcionado por Deus, tenta seguir o seu caminho para algumas regiões da Frígia, passando pela Galácia, mas a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus impedia, ou seja, não deixava que Paulo e Silas saíssem para aquela região. A Bíblia vai dizer nos versículos que sucedem que ele chega a tentar ir para Mísia, para Bitínia, e mais uma vez o Espírito Santo não permitia que ele passasse para esta região. Eu não sei se você está entendendo, eu não sei se você está compreendendo, mas eu quero lhe dizer nesta noite que Jesus, queridos irmãos, é quem dirige a sua vida. Então, se está acontecendo isso que está acontecendo, se está passando por este caminho que tu estás passando, é porque Deus está ali dirigindo. Louvado seja o Senhor para todos sempre. E quando Deus dirige-nos, e quando Deus nos guia, Ele sempre nos guia pelos caminhos da sua vontade. Louvado seja o Senhor. É melhor estar à vontade de Deus e sermos guiados por Ele do que fazermos a nossa própria vontade e sermos guiados pelos nossos próprios pensamentos. Até podem ser pensamentos bons, até podem ser pensamentos corretos, mas como disse o escritor aos Provérbios, há caminhos que ao homem parecem ser direito, mas o final deles é morte. A continuação desse
texto de Atos capítulo 16, vai dizer que Paulo se encontra agora lá na região da Macedônia. Ele tem uma visão de Deus, escute, e a Bíblia vai dizer que o anjo aparece, a palavra um anjo, louvado seja o Senhor, aparece para Paulo neste sonho e diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos, socorre-nos. Talvez, querido irmão, Deus está te guiando por este caminho, é porque Ele precisa que você ajude outras pessoas. Muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo nas nossas vidas, nós não conseguimos mensurar aquilo que Deus está fazendo, mas eu quero lhe dizer, em nome de Jesus de Nazaré, que os caminhos do Senhor são retos para contigo. Os caminhos do Senhor são prudentes e Ele quer o melhor para a sua vida. E a Bíblia vai dizer que logo após ter visto esta visão, neste sonho, louvado seja o Senhor, a Bíblia diz assim: pois logo depois desta visão, versículo 10, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. As portas se fecham de um lado para o outro, mas eu quero lhe dizer que a porta que Jesus abre, ela não há de fechar. As portas que Jesus abre, elas não hão de fechar, porque é Ele que tem a chave. Ele abre e ninguém fecha, Ele fecha e ninguém abre, porque Ele tem o poder nos céus e na terra. Aleluia! Então Jesus, Ele tem, meus irmãos, como pastor por excelência, como bom pastor, a característica de guiar as suas ovelhas. Aleluia! A Bíblia vai falar que Deus tira o povo de Israel da escravidão de 400 anos do Egito. Tira o povo com mão forte, com mão poderosa. E a Bíblia vai dizer que o povo caminha em direção à terra prometida. E a Bíblia vai dizer que para eles chegarem a este local, a este destino, eles atravessaram, eles caminharam, eles percorreram um deserto. E eu quero chamar a sua atenção, queridos irmãos, porque o caminho que Deus coloca para nós trilharmos, talvez até pode ser espinhoso, causticante, desértico, tirando as nossas forças, mas eu quero lhe dizer nesta noite que assim como Ele tem a autoridade para nos guiar, para nos dirigir, eu quero lhe dizer que apesar de estarmos no deserto, Ele está conosco. Apesar de estarmos no caminho pedregoso, estreito, difícil, Ele está do nosso lado. É melhor estar no caminho desértico com a presença de Deus na nossa vida do que nos caminhos de paz meramente humano, sem Deus na nossa vida. E a Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 14, versículo 9, diante desta trilha, desta caminhada no deserto, a Bíblia vai dizer: e o anjo de Deus que ia adiante do exército se retirou e ia atrás dele. Também a coluna de nuvem que se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Esta coluna de nuvem, esta coluna de fogo, representa a presença de Deus na caminhada da igreja. Representa que Deus, como pastor de ovelhas, Jesus como pastor das ovelhas, Ele guia o seu povo. A Bíblia vai dizer que o exército vai atrás, o exército de Faraó vai atrás do povo de Israel, mas o pastor das ovelhas, aquele que guiava o povo de Israel pelo deserto, vai colocar-se para guiar, proteger o seu povo. Louvado seja o Senhor. O Senhor Jesus, queridos irmãos,
Ele, como bom pastor, tem a característica de dirigir, de guiar, de direcionar as suas ovelhas. Seja guiado por Deus, seja guiado por Ele. Não deixe nada e nem ninguém atrapalhar esta caminhada, porque Ele está lhe guiando. Louvado seja o Senhor para todos sempre. E vai nos dizer, esta é a quinta característica. Continuando. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Louvado seja o Senhor. É Ele que está na nossa frente. É o general de guerra que nos protege. Quando eu lembro disso, meus irmãos, eu lembro da história de Davi, lá em 2 Reis, aonde, diante de um desafio gigantesco, grandioso, um gigante com mais de 3 metros de altura, chamado Golias, desafiando o exército de Israel, desafiando o rei Saul, desafiando o exército do Deus Altíssimo, para uma batalha, para um duelo. E a Bíblia vai dizer que todas as pessoas estavam estáticas, amedrontadas, sem convicção, sem sentimento de fortaleza. E aí vem um jovem, louvado seja o Senhor, que Deus escolheu, que Deus já tinha aprovado lá no campo, aquele que cumpria e guardava as ovelhas de seu pai. Matou um urso, matou um leão, e a Bíblia vai dizer que ele chega ao acampamento, ouve o desafio, se prontifica para guerrear contra aquele grande gigante. E a Bíblia vai dizer que depois de alguns contratempos, ele é aceito, então ele vai adiante do gigante com apenas uma funda, 5 pedras do ribeiro, 5 seixos deste ribeiro, e chega diante de Golias. Golias todo aparelhado, todo erguido, todo fortificado, com o seu capacete, com a sua couraça, com seu escudo, com a sua lança, com a sua espada, todo aparelhado para a guerra. E vem Davi, louvado seja o Senhor, queridos irmãos, com apenas uma funda e alguns seixos na sua alforja. A Bíblia diz que Golias começa a ridicularizar de Davi, dizendo: eu venho para batalhar com vocês e vocês me mandam um cão, ridicularizando Davi. E aí a Bíblia diz, meus irmãos, para comprovar que Jesus vai adiante das suas ovelhas, adiante do seu povo, ele disse, Davi toma a palavra e disse: olha, Golias, tu vens a mim com estas lanças, tu vens a mim com esta espada, tu vens a mim com esta couraça, tu vens a mim todo aparelhado, todo completo aos olhos humanos, mas ele vai dizer: mas eu vou a ti, é em nome do Senhor dos exércitos, louvado seja o Senhor para todos sempre. É Ele que vai adiante de nós, é Ele que batalha as nossas batalhas, é Ele que está cuidando de ti, querido irmão. Ele vai adiante de você. Os exércitos podem até te cercar, como cercaram lá o profeta Eliseu, mas nós precisamos abrir os nossos olhos e vermos que mais são aqueles que estão conosco, louvado seja o Senhor, do que aqueles que estão no mundo. Abra os seus olhos espirituais e veja que Deus estará diante da sua vida. Esta é a 6ª característica. A 7ª característica, queridos irmãos, vai dizer assim: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Aleluia! E diz: e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. A 7ª característica que eu entendo, que eu aprendo aqui do bom pastor, do pastor Jesus por excelência, é que ele é conhecido
das ovelhas. O contexto vai dizer que o mercenário não é reconhecido pelas ovelhas, mas ele vai dizer que o pastor que tem liberdade para entrar, que vive na verdade, que fala com as ovelhas, que conhece as ovelhas individualmente, que direciona as ovelhas, que vai adiante das ovelhas, é conhecido delas. Louvado seja o Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 30 e 32, depois de já Jesus ter ressuscitado, já ter passado já o domingo, ou por que não dizer, já está chegando no domingo, os dois discípulos vindo para Emaús, de repente tristes, por causa da promessa, e eles até o momento não tinham visto Jesus, salvo com seus olhos fechados. A Bíblia vai dizer que estando eles diante depois de uma negociação para que Jesus o acompanhasse, para que Jesus permanecesse com ele na casa, a Bíblia vai dizer que na hora que eles estavam na mesa, na hora que eles estavam partindo o pão, na hora que eles estavam abençoando o pão, a Bíblia diz que abriram-se os seus olhos e conheceram, aleluia, que ele era Jesus. E disseram um para o outro: porventura, aleluia, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras? Aleluia. Meus amados irmãos, você precisa entender que o pastor Jesus, o pastor por excelência, ele é conhecido de você. Aleluia. Você não vai se confundir com ele, você não vai confundi-lo, porque você sabe conhecer a sua voz. Louvado seja o Senhor para todos sempre. Conta-se uma história, meus amados irmãos, para confirmar que as ovelhas conhecem a voz, conhecem o seu pastor. Conta-se uma história de um turista que estava no Oriente Médio. E a história vai dizer que ele está em um monte observando aquele deserto, aquele local, aquela região. E conta-se a história que de repente chegou um pastor com as suas várias ovelhas, uma multidão de ovelhas para beber água. E diz que esta história que ele ficou, as ovelhas bebendo, de repente chega um outro pastor amigo dele, com também o seu rebanho, e fica bebendo água, e eles conversando, palestrando, e chega o terceiro pastor, e eles também com um grande rebanho, e as ovelhas bebendo água, e os três pastores conversando, passaram um bom tempo conversando. Termina-se a conversa entre os pastores, e o turista fica observando, porque o primeiro pastor agora sai para voltar para levar as ovelhas para o redil. E o turista ficou observando para saber como ele iria separar, distinguir, entender qual ovelha. E aí, para espanto e para surpresa daquele turista, o pastor que chama as suas ovelhas, que chamou as suas ovelhas, ele chamou-as para irem embora. E aí a história diz que as ovelhas do rebanho do primeiro pastor acompanharam-no. Louvado seja o Senhor. A moral da história, para mim e para você entender, é que nós, como ovelhas, conhecemos o nosso pastor, conhecemos aquele que tem cuidado de nós. Ele dá um brado e nós entendemos, ele fala conosco e nós percebemos, porque a voz do Senhor é
indistintível para os homens, mas para você é um anelo. Louvado seja o Senhor. É uma palavra de conforto, é ela que nos consola, é ela que nos constrange, é ela que nos protege, é ela que fala conosco quando nós estamos orando, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Então, a sétima característica para nós chegarmos ao final é que ela é conhecido das suas ovelhas. E a última característica que eu aprendo aqui, nós encontramos, meus amados e queridos irmãos, lá no versículo de número 11, quando ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Que Deus possa, meus amados irmãos, abençoar a sua vida, e que nós possamos continuar adorando a Deus, glorificando a Deus, bendizendo a Deus, exaltando o nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda exaltação nos céus e na terra. Que nesta noite nós possamos entender que a outra característica do bom pastor Jesus é que ele deu a sua vida por amor de nós. Diz a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo de número 53, versículo de 1 a 7, a seguinte expressão: assim disse Jesus: quem deu credo à minha pregação, e a quem manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por nossas causas e pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Louvado seja o Senhor. Então, queridos irmãos, a oitava característica do pastor Jesus é que ele deu a sua vida por amor das suas ovelhas. Louvado seja o Senhor. Que possamos continuar entendendo, compreendendo, vivendo, adorando a Deus, bendizendo ao Senhor, entendendo que o bom pastor, o pastor Jesus, o pastor por excelência, ele é a verdade nas nossas vidas. Ele tem acesso às ovelhas, ele tem livre acesso a você. 3, ele fala conosco poderosamente. 4, ele nos conhece individualmente. 5, ele nos direciona por todos os caminhos. 6, ele vai adiante das suas ovelhas, ele não nos deixa só. 7, ele é conhecido das suas ovelhas, nós o conhecemos. E 8ª característica do bom pastor, ele deu a sua vida por amor de nós. Somos felizes, somos gratos, somos felizes a Deus por tudo que ele tem feito nas nossas vidas. Que Deus possa abençoar seu coração, que esta palavra possa permanecer na sua vida, possa permanecer na sua casa. Feche os seus olhos aí aonde você está, e nós iremos orar, orando a Deus por esta palavra, para que o pastor Jesus cuide de nós.
Feche os seus olhos e ore. Deus, nós queremos te glorificar mais uma vez nesta oportunidade. A tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor nos céus e na terra. Queremos, ó Deus, rogar a Deus por tudo que tu tens feito na nossa vida. Muito obrigado por cuidar de nós. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado por nos conhecermos. Muito obrigado, Senhor, por nos dirigir neste mundo tão difícil. Muito obrigado, meu Deus, por nunca nos abandonar, por nunca, meu Deus, nos desprezar, mas sempre estar conosco. Muito obrigado, ó meu Deus, por se fazer conhecido de nós, por nos dar-nos, ó Deus Pai, a experiência de conhecer a tua voz, de saber quem temos servido. Muito obrigado, Senhor, porque tu morreu na cruz do Calvário por minha vida. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu sacrifício. Muito obrigado, meu Deus, porque eu sei que tu sofreste, mas tu não abriu a boca, mas tu, meu Deus Pai, não arredou da sua decisão por amor de nós. Que tu venhas, ó Deus, abençoar a casa deste irmão, que tu venhas abençoar a casa desta irmã, que tu venha abençoar esta família, que tu venha abençoar a nossa vida, Senhor. Permaneça conosco. Tudo nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.